Olá a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Pauta Brasil. Pauta Brasil, como vocês sabem, é uma realização da TV FPA em parceria com transmissão da TVPT, do DCM, da revista Fórum e da TV 247. E no programa de hoje a gente tem a satisfação de fazer o lançamento aí do caderno temático Ciência, Tecnologia e Inovação para Transformar o Brasil, que é um produto do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Os cadernos temáticos, eles vêm sendo produzidos pelos mais de 25 NAPs que têm trabalhado, acompanhando e monitorando nas mais diversas áreas o que tem acontecido no Brasil, organizando diagnósticos, formulações, propostas, e o NAP de Ciência e Tecnologia, em particular, tem realizado um trabalho extraordinário sob a coordenação do Luiz Antônio Elias. Né? O grupo tem subsidiado as bancadas da oposição, tem intervido no debate público, tem monitorado em cima do lance o desmonte do sistema de ciência e tecnologia e inovação no Brasil nesse período delicado de negacionismo científico no país. Né? E, mais do que isso, tem se dedicado a apresentar propostas para a reconstrução da ciência e da tecnologia no país. E esse caderno temático, especificamente, ele se inscreve num conjunto de produções que a Fundação Perseu Abramo, a partir dos NAPs, tem realizado como um subsídio e ponto de partida para a construção programática aí, da candidatura do presidente Lula. Né? Então, esse caderno temático é resultado da riqueza dessa elaboração coletiva. Ele contou com vários interlocutores, com a contribuição de vários interlocutores do sistema de ciência, tecnologia e inovação do país. Foi constituído a partir de um intenso diálogo transversal dentro dos próprios NAPs da Fundação Perseu Abramo, em diálogo com as áreas de educação, meio ambiente, saúde, indústria, defesa, economia solidária, entre tantas outras. Né? E ele explicita aí a centralidade da ciência, tecnologia e da inovação para a construção, né, de uma sociedade do conhecimento no país que seja capaz de enfrentar os desafios do século XXI e para o avanço de um projeto de desenvolvimento que é ao mesmo tempo econômico, social e sustentável. Né? E para nos brindar com um aperitivo dessa produção, a gente tem a satisfação de contar com a gente hoje aí com 3 figuras de referência no debate da ciência e tecnologia no Brasil. Então, está com a gente a Esther Bermegui, que é economista, foi secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nos governos Lula, também foi secretária de Planejamento e Investimento Estratégico do governo Dilma. Obrigado, Esther, por estar conosco, por aceitar o convite e por estar contribuindo tão intensamente nas nossas formulações. Além disso, a gente tem também aqui o professor Reinaldo Guimarães, que é médico sanitarista, foi diretor da FINEP, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, membro do Conselho Superior da CAPES, presidente do Conselho da FAPERJ e é vice-presidente da Abrasco. Também agradeço, Reinaldo, a presença aqui hoje para o Pauta Brasil e o conjunto das contribuições que você tem dado nos NAPs e nas nossas formulações nesse último período. E também agradeço a participação do nosso ministro Sérgio Machado Rezende, que é professor titular de Física da Universidade Federal de Pernambuco e também foi ministro da Ciência e Tecnologia aí nos governos do presidente Lula. Prazer, ministro, bem-vindo, uma satisfação contar com você para a gente fazer esse debate tão necessário e qualificado, que é a imposição de a gente pensar a centralidade da ciência, da tecnologia, da inovação para a construção de um novo projeto de sociedade, de desenvolvimento econômico e de reconstrução dos valores no país. Né? Então, sem mais delongas, que eu já estou me estendendo demais aqui, eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra para o ministro Sérgio Rezende, para que ele faça aí as suas observações sobre como ele tem lido aí a questão do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a sua relação com a pesquisa científica, com a formação no ensino superior e com os desafios para a construção aí
dessa relação com o mundo mais amplo do conhecimento. Por favor, ministro, fique à vontade. Muito boa tarde a todas e a todos que estão conosco. Eu quero agradecer ao William Nosaki pela apresentação. Como o nosso público é bastante amplo, eu vou fazer uma apresentação usando alguns slides, porque eles ajudam, as figuras ajudam a, digamos assim, materializar de uma forma boa muitas palavras. Eu vou, então, colocar aqui a minha apresentação, um minutinho. Williams, tá vendo a apresentação? Estamos vendo, sim. Está projetada na tela. Está ótimo, está bom. Bem, como eu falei, vou fazer uma apresentação com as figuras e, como o William disse, a Fundação Perseu Abramo organizou 25 ou mais NAPs, Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, e está aqui o nosso NAP de Ciência, Tecnologia e Inovação até a data, até fevereiro de 2002. Ele tem expandido um pouco, e aqui estão os nomes dos companheiros que estão conosco hoje: Esther, Reinaldo, William Nosaki, e aqui o Luiz Antônio Elias, que é o nosso coordenador, já há quase 2 anos, desde que nós estamos aí. E nos primeiros meses, o nosso trabalho foi de fazer um diagnóstico sobre cada uma das áreas. Em seguida, nós passamos a trabalhar em propostas. Eu vou, então, apresentar de maneira muito rápida a nossa proposta no final, mas como nós temos um público amplo, eu falei, eu preciso... Aliás, o caderno tem mais de 30 páginas, então ele argumenta sobre a importância da ciência e tecnologia e fala sobre essa área no Brasil. Ciência vem do latim, que quer dizer conhecimento, e tecnologia é a aplicação da ciência. Então, é a tecnologia que gera riqueza, mas não há tecnologia sem ciência, e por isso é que essas palavras aparecem juntas. De vez em quando, alguém levanta a hipótese do Brasil parar de gastar dinheiro com ciência e investir na tecnologia. Isso não dá resultados, como se conhece muito bem. E ciência, tecnologia e educação, porque sem educação não tem nenhum dos dois, são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação, para o aumento da riqueza e para a soberania das nações. As nações não conseguem ser soberanas, isto é, tomar decisões por conta própria, se não tiverem esses elementos. E um exemplo, temos muitos exemplos ao longo da história, mas um exemplo mais impressionante dos últimos tempos é o da China. Essa aqui é uma matéria de uma revista, da revista Nature, que é a revista científica mais importante, de 2018, que diz que os chineses criaram um mega ministério da ciência. O ministério já havia, mas em 2018 ele se transformou num mega ministério tão importante quanto o da economia, que aqui no Brasil, por exemplo, manda e desmanda em todos os outros. E essa figura mostra que, no ano 2000, os Estados Unidos investiram em pesquisa e desenvolvimento 360 bilhões de dólares, a China 40 bilhões. Mas, ao longo dos anos, a China foi aumentando o seu investimento e, em 2019, investiu 500 bilhões de dólares. Veja, um aumento de mais de 10 vezes em 20 anos, e se aproxima dos Estados Unidos. Então, não é à toa que a China hoje é detentora de algumas tecnologias que estão na frente de todos os outros países, é o caso da tecnologia 5G, e não é à toa que um país como os Estados Unidos vive tentando enfrentar a China, porque é um país que, além de ter uma grande população educada, é um país que domina a ciência e tecnologia de forma muito clara. O Brasil tem uma história de ciência e tecnologia muito recente. A nossa Sociedade Brasileira para a Propaganda da Ciência
foi criada há apenas 73 anos. Em 1951 foram criados o CNPq e a CAPES, que são fundamentais para apoiar a ciência. Em 1962 foi criado um fundo no BNDES, mas somente em 1968 foi feita uma reforma universitária e foram criados o regime tempo integral e dedicação exclusiva nas universidades. E foi institucionalizada a pós-graduação. É a pós-graduação que forma os pesquisadores. Em 1971, foi criado o FNDCT, que é gerenciado pela FINEP, e tem tido um papel muito importante para o nosso desenvolvimento. Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse slide mostra um problema do Brasil, a falta de continuidade. E eu escolhi mostrar isso usando a evolução do FNDCT, o fundo que eu mencionei, que é muito importante. Veja como o FNDCT oscilou no governo Sarney, à medida que foram tomadas medidas diversas. Governo Collor, governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique Cardoso. Somente no segundo mandato de Fernando Henrique é que houve um avanço maior aí com a criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia que foram incorporados ao FNDCT. Em 2003, assumiu a presidência da República um operário nordestino sem formação superior, mas nós nunca tivemos um presidente que apoiou tanto a ciência, a tecnologia e a educação. No governo do presidente Lula, tivemos uma política e um plano de ação com prioridades claras. Estão aqui as 4 prioridades: expansão e consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, apoio à inovação tecnológica nas empresas, é nelas que são gerados os novos produtos, pesquisa, desenvolvimento e inovação em 13 áreas estratégicas, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Eu não tenho tempo de entrar no detalhe dessas áreas, elas estão, esse plano, as informações estão disponíveis em muitas áreas e o nosso próprio caderno trata disso. E houve, então, grandes avanços, como o aumento nos recursos financeiros, a melhoria da produção científica e também um notável avanço no ambiente para a inovação tecnológica nas empresas. Sobre o avanço dos recursos, eu volto a usar o exemplo do FNDCT. Essa é a figura que eu mostrei anteriormente, numa escala de 0 a 1 bilhão de reais. Mas agora, para mostrar o que aconteceu nos governos Lula, eu tive que aumentar a escala para 5 bilhões de reais. Isso aqui não é mentira. A comunidade científica sabe muito bem que no governo do presidente Lula o contingenciamento gradualmente diminuiu e o FNDCT executado, isto aqui é o FNDCT executado, aumentou de uma maneira extraordinária. E chegamos em 2010 e podemos dizer que nós tínhamos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com o governo atuando, fazendo política, fazendo financiamento, com as universidades que geram conhecimento e formam recursos humanos, com as empresas articuladas pelo Sistema Brasileiro de Tecnologia e intermediado pelo Instituto Tecnológico. Tínhamos, então, um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que estava pujante e o Brasil ganhou atenção internacional. Aqui uma matéria daquela revista Nature, de 2010, dizendo que grandes esperanças para a ciência brasileira. E o presidente Lula dizendo que esperava que os investimentos em ciência continuassem após a saída dele. A mesma revista, 2 anos depois, já no governo Dilma, publicou um artigo que ele chamou o Novo Mapa da Ciência. O Novo Mapa da Ciência tinha 10 países apenas. Na Ásia, a China, o Japão e a Índia, e o resto da Ásia. Na Europa, 3 países, Alemanha, Reino Unido e França, e o resto da Europa. E nas Américas, 3 países, Canadá, Estados Unidos e Brasil, que, junto com a Austrália, formavam, então, os 10 países mais importantes da ciência. Mas, novamente, eu chamo a atenção da dificuldade do Brasil,
que é a descontinuidade nas políticas. Chegamos aqui em 5 bilhões de reais em recursos de 2018, no governo do presidente Lula. Logo depois houve uma queda, depois uma recuperação, mas aí nos anos seguintes uma queda exponencial. O FNDCT foi contingenciado em 2020 e 2021 de uma maneira drástica. O que quer dizer contingenciado? Ele tem recurso de 5 a 6 bilhões de reais, mas os recursos são usados para outras coisas e não para ciência e tecnologia. O orçamento executado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sem pessoal, também caindo de maneira vertiginosa no governo golpista Temer e no governo Bolsonaro agora. E nos últimos tempos, então, temos tempos sombrios. O governo Bolsonaro fez cortes generalizados nas bolsas de estudo e bolsa de pesquisa na CAPES e no CNPq. E o resultado, estou mostrando notícias de diversos jornais insuspeitos ao noticiar o que está acontecendo nesse governo, como o Globo. Desprezo pela ciência provoca fuga de cérebros. O Brasil, então, tem investido na formação de pesquisadores e, lamentavelmente, nos últimos anos, muitos pesquisadores vão para fora do Brasil porque não tem aqui oportunidade para fazer ciência e tecnologia. O documento, então, faz uma retrospectiva dessa situação da ciência e tecnologia no Brasil e termina com 10 propostas para ciência e tecnologia no próximo governo Lula. Faltou aqui a palavra governo. Então, aqui as 10. A remontagem do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a recomposição e ampliação do fomento, essencial para remontar o sistema, um plano decenal de ampliação dos investimentos, ou seja, não apenas recompor no curto prazo, mas fazer um plano decenal. A retomada do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas e projetos estratégicos, a ampliação das iniciativas de formação, qualificação, atração e retenção. Retenção. Queremos o cérebro brasileiro trabalhando para o Brasil. Iniciativas para indução da inovação no ambiente empresarial, que é muito importante para aumentar a competitividade das empresas e gerar riqueza. A criação e consolidação de empresas privadas, empresas públicas estatais e empreendimentos de propriedade compartilhada. E nós temos hoje ferramentas para fazer isso. É preciso ter políticas. Finalmente, recuperar o apoio das ações de C&T para o desenvolvimento social. No governo do presidente Lula foi criado no Ministério da Ciência e Tecnologia uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, que foi extinta nos últimos governos. Desenvolver a bioeconomia nos diversos biomas brasileiros, destaque para a Amazônia, a Esther deve falar um pouco mais sobre isso, e, finalmente, ampliar a cooperação internacional em ciência e tecnologia. Essa, então, em resumo de 12 minutos, o documento que está disponível no site da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigado a vocês pela atenção. Muito obrigado, ministro Sérgio Rezende. Você nos deu um belo panorama e uma síntese do diagnóstico do conjunto das propostas que estão apresentadas aí no caderno temático. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você que está nos assistindo para acessar o caderno temático no link do site da Fundação Perseu Abramo. Ele está disponível para ser baixado e vocês podem fazer a leitura do detalhamento aí, tanto desse diagnóstico, muito bem sintetizado pelo ministro Sérgio Rezende, quanto do conjunto das 10 propostas apresentadas ao final. E, evidentemente, essa concepção de ciência e tecnologia que o ministro Sérgio apresentou está articulada com uma preocupação sistemática com a necessidade de a inovação que está proposta no nosso plano, de que ela se relacione de maneira muito orgânica com as dimensões do desenvolvimento social, ambiental e sustentável, né? Com a dinâmica territorial e com as especificidades regionais.
Então, para aprofundar um pouco desses temas, eu quero convidar a nossa querida Esther Bermegui, que, como eu já disse, tem participado ativamente das nossas elaborações, tanto na área de ciência e tecnologia, quanto de meio ambiente e outras. Então, mais uma vez, obrigado, Esther, e passo a palavra para você, fica à vontade. Nós não estamos te ouvindo, Esther, você tem que ligar o seu microfone. Desculpa. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite e também dizer que é um enorme prazer estar aqui com o ministro Sérgio Rezende, com o nosso querido Reinaldo Guimarães e com você, William Minosak, e agradecer ao Elias também, que tem nos coordenado nesse processo. Então, eu também trouxe uma apresentação, vou tentar compartilhar aqui, não sou muito boa disso, mas vamos ver se dá certo. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Acho que não está dando certo. Não está dando certo. Posso mandar para você, William? Pode mandar. Tá, vou tentar mandar. Que eu abro aqui. Isso. E, ao mesmo tempo, vou já adiantando alguma coisa da apresentação, né? Para a gente ir conversando aqui sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que eu fiz uma breve introdução sobre os principais problemas que nós temos hoje para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação aqui no Brasil, e depois eu vou dar alguns dados, mas que se referem especificamente à questão da pesquisa e desenvolvimento, e depois vou entrar na questão da Amazônia, tá? Mais especificamente, como foi pedido. Então, inicialmente, seria importante colocar que, desde a década de 80, né, o mundo inteiro, o desenvolvimento do mundo, ele se pauta por uma centralidade maior em ciência e desenvolvimento, nas questões científicas e de desenvolvimento tecnológico. Antes, sempre a inovação, a ciência foi importante para o capitalismo, mas desde a década de 80 ela ganha uma centralidade diferenciada, tanto na forma quanto na intensidade. Tá? Então, vocês viram que o ministro Sérgio Rezende apresentou o avanço tanto do dispêndio dos Estados Unidos quanto da China, né, nesse processo, e isso não é sem razão, é porque realmente é muito difícil hoje os países se desenvolverem sem um forte incentivo e uma prioridade máxima à questão da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, é inexorável. Todos os países que pretendem, de alguma forma, se desenvolver ou não ficarem reféns, né, da Divisão Internacional do Trabalho, que nos é imposta, como, por exemplo, no Brasil, sermos produtores e exportadores de produtos primários, tem que investir em ciência, tecnologia e inovação. Não tem saída. Hoje é uma questão sem volta isso. E nós temos também, junto com isso, junto com a questão de estarmos, como o próprio ministro mostrou, numa posição bastante recuada, se formos avaliar o que são os investimentos hoje, inclusive de países emergentes, né? Se formos olhar para outros países emergentes, imagina se formos olhar para a Coreia, para os Estados Unidos, para a Alemanha e etc., nós estamos muito atrasados em relação aos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Colado a isso, nós temos 3 responsabilidades hoje muito importantes, que são responsabilidades também, eu diria, no mundo inteiro, não especificamente nossas só, que são a questão da transição energética, da transição digital e do que eu digo que é uma prioridade nossa, independente de nós querermos ou não, tá? Que é a prioridade do sistema de saúde. Não há como você recuar dessa prioridade.
nesse sentido, além de nós estarmos com recursos, com investimento em ciência e tecnologia bastante aquém dos necessários, além de nós termos essas responsabilidades hoje, que são cobradas de todos, que são essas transições que eu falei, nós temos uma situação interna e externa absolutamente desfavorável a quem pretende fazer esses investimentos, né? De quem pretende mudar esse padrão de investimentos em ciência e tecnologia, que são questões que foram colocadas no nosso caderno e que eu acho importante aqui a gente lembrar, que são as questões da prolongada recessão econômica, né, do legado de desorganização e do retrocesso social, do desemprego, da informalidade, da subocupação, do retorno do país ao mapa da fome, do aumento das desigualdades sociais e da desindustrialização. No cenário internacional, igualmente desfavorável, nós temos ainda a persistência da pandemia e disputas geopolíticas que nos levaram à guerra da Ucrânia, com graves consequências para a economia mundial, como o aumento dos combustíveis, dos alimentos, entre outros problemas muito graves também. Então, nós temos que enfrentar essa adversidade e, ao mesmo tempo, fazer o nosso caminho em direção a uma política de ciência e tecnologia que realmente nos permita retomar o nosso desenvolvimento. O ministro Sérgio Rezende já mostrou que os Estados Unidos investem hoje mais de 3% em ciência e tecnologia. A China também, apesar de uma comparação do PIB, nos colocar a China com 2,20%, mas nós sabemos que o PIB da China é muito grande, então os valores são aqueles que ele apresentou aqui, e o crescimento muito grande num período muito curto de tempo. Assim é a Coreia também, com mais de 4%, Israel e etc. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês, espero que a gente consiga, é o que eu considero que a gente deve ter muita atenção, que, inclusive, no nosso caderno nós falamos de investimentos, de fixar mais ou menos os investimentos em ciência, tecnologia e inovação em torno de 2% do PIB. Mas essas comparações, essa fixação de valores em relação ao PIB, ela nos traz muitos problemas, porque o PIB tem muitas variáveis, então ele varia muito ao longo do tempo. Eu considero que tem um parâmetro muito interessante que eu queria mostrar para vocês na posição em que nós estamos com relação, considerando esse parâmetro, que é a paridade do poder de compra, dos Estados Unidos, da China, quanto a China está investindo com esse parâmetro, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra e o Brasil, certo? Não sei se nós vamos conseguir colocar. A gente vai conseguir subir agora a apresentação, Esther. Tá. Só um minutinho que eu passei para o Vinícius, que vai nos ajudar aqui. Para esse gráfico rapidinho, eu vou falando aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Se a gente considera paridade de poder de compra, em 2015, o Brasil estava muito próximo, por exemplo, do Reino Unido. Se eu não me engano, era um investimento de cerca de 33 bilhões de dólares no Reino Unido e aqui cerca de 32 bilhões, alguma coisa parecida. Depois de 2015, né, depois do golpe, você vê, em termos de paridade de poder de compra, o investimento em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, eu estou falando só de pesquisa e desenvolvimento, cair de forma muito grande, né? E o Reino Unido continua ampliando os seus investimentos. Então, nós estamos com um gap muito grande em relação, inclusive, a 2015. Então, eu considero que nós devemos, a partir das nossas propostas e daquilo que o ministro Sérgio Rezende falou, que é muito importante, um planejamento estratégico dessa área, fixar quais são os valores que nós precisamos para dar conta de superar esse histórico nosso de baixos investimentos e alcançar o programa que nós estamos propondo. Então, eu acho que isso é
fundamental. Só queria que fosse direto para o gráfico, para a gente dar uma olhadinha. Desculpa, Esther, a demora aqui, mas não se preocupe. Eu estava passando o arquivo. Aqui, então, aqui é pesquisa e desenvolvimento entre 2008 e 2018. Em paridade de poder de compra, os Estados Unidos aplica 460 bilhões de dólares, tá? E a China, 439 bilhões. Eu não pude colocar aqui, não deu. Esse gráfico é um gráfico do documento da Unesco, de um caderno da Unesco muito recente sobre a questão da ciência e tecnologia e inovação, mas não dá para colocar na mesma escala o Brasil. Pode passar, por favor? Aqui você vê, olha, o Brasil aqui, onde está marcado aqui, Brasil, o Brasil, ele muito próximo aqui do Reino Unido, em 2015, e depois a curva já se afastando, o Brasil caindo e os investimentos do Reino Unido continuam. Tá? Então, nós temos que recuperar isso, esse gap aqui, e nós temos que avançar nos recursos direcionados à pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é o centro do desenvolvimento hoje. Não há nada mais importante do que pesquisa e desenvolvimento no atual momento do capitalismo. E isso, agregado a uma outra característica do capitalismo atual, que é a financiarização da economia, faz com que a velocidade com que esses desenvolvimentos se façam nos países desenvolvidos seja extremamente acelerada. Então, nós teremos muita dificuldade e nós precisamos colocar isso como prioridade máxima. Eu fiz essa introdução porque, para a Amazônia, isso é fundamental. Não há outra forma de você desenvolver a Amazônia que não seja, porque nós precisamos desenvolver de forma sustentável, não há outra forma que não seja consciência, tecnologia e inovação, que mantenha a floresta em pé, os rios saudáveis, as nossas territorialidades preservadas. Então, a Amazônia, isso aqui é a única coisa que pode mudar a situação atual da Amazônia, e eu considero também que a situação atual do Brasil. Se nós, além de investirmos, além de colocarmos recursos em pesquisa e desenvolvimento, nós temos algumas vantagens estratégicas, né? Nós temos algumas vantagens estratégicas. Você pode passar agora? Que, inclusive, são os recursos naturais do Brasil. Né? E pode passar, por favor? Pode passar, porque aqui é um pouco dizendo algumas coisas que o próprio ministro já ressaltou, que é o papel do Estado, que é fundamental aqui, né? E que nós também colocamos no nosso caderno, e que eu acho que os gráficos anteriores mostram isso, que não pode ser uma progressão linear para a ciência e tecnologia no Brasil. Nós temos que avançar para dar saltos. Aqui é só uma forma de apresentar os setores que hoje comandam a acumulação capitalista dentro desse processo de inovação, que são os setores de softwares, computadores e eletrônicos, fármacos e biotecnológicos, que é onde a Amazônia pode dar uma grande contribuição, e automotivos e aeroespaciais. Para vocês verem os crescimentos anuais aqui, isso aqui são taxas de crescimento, ficam aqui, se você olha computadores e eletrônicos, fica acima de 15%, se você olhar em fármacos e biotecnológicos, fica entre 10% e 15%, ou seja, é um processo bastante acelerado, né, de recursos, de crescimento dos recursos para essas áreas. Pode passar, por favor? Aqui, a importância dos gastos governamentais em P&D, sempre lembrando que eu estou falando de P&D e estou falando em termos de paridade de poder de compra. Aqui, a saúde se destaca nos gastos governamentais, é uma prioridade também que não há como fugir. Né? Depois, as energias, também a defesa, mas a saúde é um destaque aqui e de uma forma absolutamente importante. Pode passar, por favor? Então, essas vantagens estratégicas dos setores de fármacos e biotecnológicos, eu vou parar um pouquinho aqui nessa parte, porque é o que interessa para a Amazônia. Quais são as nossas vantagens? Nós temos o Sistema Único de Saúde, né, que é uma fonte estável de demanda,
o Complexo Industrial da Saúde. A Amazônia abriga 60% da maior floresta tropical do mundo e a maior mega biodiversidade do planeta, a maior bacia hidrográfica da Terra, né? Temos o desenvolvimento, já conhecidos hoje pelo desenvolvimento da biotecnologia atual, cerca de 60 mil genomas identificados, e nós sabemos que a maior parte desses genomas ainda é desconhecida, essa riqueza natural da Amazônia, não foi catalogada ainda. Pode passar, por favor? Outra vantagem estratégica nossa é a própria infraestrutura científica e tecnológica já instalada no Brasil e o próprio Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, muito bem explicado já pelo ministro Sérgio Rezende. Pode passar? Então, na Amazônia, o projeto da Amazônia é desenvolver uma economia da sua sociobiodiversidade. E aí, sociobiodiversidade para nós é importante contemplar aqui povos e populações tradicionais que têm o conhecimento que pode dar um diferencial imenso para o Brasil no uso dessa bioeconomia, né? Dessa sociobioeconomia, no desenvolvimento dessa economia. E isso é tarefa para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que ele atue de forma contextualizada e territorialidade, articulando o conhecimento científico e tradicional. A gente fala muito nisso, mas isso é muito difícil de fazer. Tem que ter uma diretriz dentro do sistema para que isso seja feito, tá? Integrando essas comunidades locais, valorizando esses conhecimentos. O que acontece hoje na Amazônia não é que a sociobioeconomia da Amazônia já não esteja sendo explorada, está, mas em detrimento das populações locais e do conhecimento tradicional, porque a maior parte do valor agregado fica fora da região. A remuneração fica fora, mais forte, maior, fica fora da região. O valor agregado é fora da região. Pega o conhecimento, não é só pegar esse conhecimento tradicional, né? Aproveita que a população já identificou o que pode ser consumido, como pode ser consumido, serve para a saúde, serve para a alimentação e etc., agrega valor e não retorna renda para a região. Tem que ser um modelo diferente desse. Tem que ser um modelo onde a gente possa internalizar pesquisa e desenvolvimento. E, para isso, a gente precisa de política de educação. Como bem falou o ministro, não existe sistema de ciência e tecnologia sem uma política de educação correspondente. Temos que ter mais instituições de ensino superior dentro da Amazônia, temos que ter mais doutores, temos que ter mais bolsas de pesquisas, temos que fortalecer as instituições que já existem, né, como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Emílio Guild, o CBA, todas as nossas universidades, temos que ter mais universidades, temos que dar relevância para o sistema, tem que ter uma incidência relevante dos amazônidas e das nossas instituições e do nosso conhecimento tradicional também, para ser articulado nesse processo. Pode passar, por favor? Então, temos que considerar também, não podemos deixar de levar em conta que fazer essa economia da biodiversidade, da economia da sociobiodiversidade, ela tem parâmetros internacionais que têm que ser seguidos. Nós temos uma regulação internacional forte nessa área, quando você fala de florestas, quando você fala de sociobiodiversidade. Só para citar algumas aqui, em alguns momentos as regulações são favoráveis, outras não são favoráveis. Então, tem uma questão de soberania também do país aí. E vou citar apenas as COPs todas, né? E a última que aconteceu em Glasgow, em novembro de 2021, e a Convenção da Biodiversidade, a última que aconteceu em Kunming, na China, que também trazem restrições, protocolos e uma série de coisas que têm que ser seguidas. Pode passar, por favor? Bom, era isso que eu queria apresentar e deixar aqui registrado a nossa posição na Amazônia, da importância do sistema de ciência, tecnologia e inovação, em olhar para a região e em levar a região também como um ator, um protagonista fundamental nesse processo. Muito obrigado, Esther, também pela
excelente apresentação e por dar tanta ênfase nessa dimensão que eu acho que a gente vai incorporando de uma maneira cada vez mais consistente na nossa formulação programática, que é essa leitura da economia da sociobiodiversidade, da importância da sustentabilidade como eixo estratégico e orgânico no interior do próprio projeto de desenvolvimento econômico, né? A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, e quando a gente junta a fala do ministro Sérgio, a fala da Esther, enfatizando a importância dessa relação entre o sistema de ciência e tecnologia e a educação, a saúde, o meio ambiente, a gente vai explicitando como a gente está caminhando na perspectiva de construir um programa orientado por missões socioambientais, por desafios que estão aí caminhando para a gente lidar com os déficits da sociedade brasileira e as necessidades impostas para o futuro. E dentro desse conjunto de elementos, eu quero passar a palavra para o professor Reinaldo Guimarães, porque ele tem também contribuído aqui com uma reflexão muito rica sobre a articulação entre o sistema de ciência e tecnologia e o desafio do crescimento da indústria, da inovação, com especial destaque para, como disse a Esther, um setor que tem uma missão fundamental, tanto do ponto de vista social, de garantia dos direitos, quanto do ponto de vista econômico, que é o complexo industrial da saúde, que também tem uma centralidade importante nessa nossa construção. Então, mais uma vez, agradeço a tua disposição, a tua disponibilidade. Reinaldo, fica à vontade. A palavra está contigo. Bom, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Eu queria primeiro agradecer, Nozak, né? E primeiro cumprimentar os meus outros parceiros aqui, além do Nozak, a Esther Bemergui e o sempre ministro Sérgio Rezende. Quero também deixar registrado aqui o meu elogio à atuação do Luiz Antônio Elias na condução, não é, do nosso núcleo de políticas públicas, né, no campo da ciência, tecnologia e inovação. O Elias me pediu para falar da política de inovação, em particular na área de saúde humana, que é onde eu atuo. E eu quero dizer, depois de escutar o Sérgio e a Esther, que eu vou retomar várias coisas que eles já apresentaram, o que é mais ou menos inevitável, não é? Porque nós três somos partes do mesmo NAP e nos últimos 2 anos, né, nós participamos das mesmas discussões. Portanto, é inevitável que haja uma certa convergência. Não é? Mas algumas outras coisas mais específicas no campo da saúde eu vou tocar. Eu vou começar como o Sérgio começou, não é? Que mostrando que, embora a gente tenha tido iniciativas de, eu não posso chamar de políticas, mas de pré-políticas, não é, de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, na verdade, o primeiro sistema, o primeiro esforço organizado, não é, para uma política de ciência, tecnologia e inovação, ele é muito recente, e que ele nasceu no início dos anos 50, não é? Como o Sérgio já mencionou, quer dizer, o CNPq e a CAPES foram fundados no mesmo ano, em 1951, o BNDES em 52, a FAPESP em 62, a FINEP como secretaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 71, e as outras fundações estaduais na década de 80 e nas décadas seguintes. É importante a gente levar em conta, não é, que o que nos parece natural hoje de que as universidades têm um protagonismo grande como executoras de pesquisa nesse sistema de ciência e tecnologia, né, esse protagonismo foi muito tributário dessas instituições que Sérgio mencionou e eu acabei de falar aqui. Quer dizer, a gente nem todo mundo sabe, mas antes da década de 1950, com a notável exceção da Universidade de São Paulo, era quase proibido fazer pesquisa nas universidades. A finalidade delas era a formação de profissionais para o mercado de trabalho de uma maneira geral, né? Foram exatamente essas instituições que eu mencionei, né, que puderam fazer com que
a universidade modificasse a sua constituição, entrando no campo da política de ciência, tecnologia e inovação. Eu queria agregar duas instituições essenciais na constituição dessa política, que são o Inmetro, na área de metrologia e qualidade, e o INPI, na área de propriedade intelectual. Ambos foram fundados no início da década de 1970, vejam só. Isso para mostrar, quer dizer, que o nosso panorama de política de ciência e tecnologia ele é muito recente, bastante recente em termos históricos, naturalmente, não em termos geracionais, né? E isso, de uma certa maneira, além da turbulência política, responde, né, por uma parte daquela instabilidade que Sérgio Rezende também mostrou para a gente com muita clareza. Bom, um outro aspecto, né, é que esse florescimento de instituições de ciência e tecnologia a partir dos anos 50, ele respondeu muito, digamos, muito positivamente, ao menos no plano conceitual, ao nosso processo de industrialização, que naquele momento adquiria um dinamismo que anteriormente era muito menos importante. Quero dizer, as universidades, não é? Elas entraram na política de ciência, tecnologia e inovação como digamos, como um componente do processo de industrialização. Naturalmente que a gente sabe que, embora exista essa relação e essa determinação, no processo como um todo, a articulação entre ciência e tecnologia, por um lado, e inovação, por outro, não foi inteiramente adequada, como foi em outras economias, em outros países, conforme também tanto Esther quanto Sérgio já mencionaram. Né? Bom, nós temos um quadro, do ponto de vista global, que ele enfim, estrutural, não é? Quer dizer, o que eu estou falando agora são dos últimos 70 anos. Né? Mas, em cima disso, é importante a gente agregar um outro panorama, que é uma espécie de uma destruição ou de uma fragilização, não é? Que se assentou por cima dessas dificuldades estruturais que a gente tem, não é? Que é exatamente a situação do cenário, tanto global quanto nacional, de desindustrialização, de desnacionalização no plano globalitário, isto é, no plano da globalização, de reprimarização da economia e de crise ambiental, como Esther mostrou com muita clareza. Essas dificuldades elas são conjunturais, não é? E é muito importante que, no Brasil, a gente compreenda, tá certo, que é o enfrentamento dessas dificuldades conjunturais aquilo que é mais importante ou aquilo que será mais importante na perspectiva de uma mudança de governo a partir de 2023. Quer dizer, nós temos hoje, né, eu insisto, além das dificuldades estruturais, nós temos muito desemprego, muito maior hegemonia do capital financeiro pela desindustrialização, muito mais atraso ideológico, que já tivemos em outros anos, perda de profissionais qualificados para o exterior, e temos um enorme apagão geral de dados sobre a realidade do país. E o exemplo mais importante é o exemplo do censo demográfico, que era para ter acontecido em 2020 e até agora não deu as caras. Não é possível que saia em 2022 ou 2023. Quer dizer, então, o que eu quero insistir é nisso. Compreender esse quadro estrutural é muito importante, mas a intervenção a curto prazo sobre ele é bem mais difícil, de modo que uma política de ciência, tecnologia e inovação, pensando em 2023, em 2024, nos próximos anos, é o enfrentamento dessas dificuldades conjunturais que foram provocadas, evidentemente,
a partir dos governos Temer e, principalmente, do governo Bolsonaro. Não é? Bom, eu acho que para um sistema de inovação, para ele poder amadurecer, não é? É indispensável a presença do Estado, e também isso já foi dito. Não é? Agora, eu acho que, num certo sentido, a maioria dos economistas, não é? A não ser aqueles histericamente ultraliberais, não é? Eles entendem que deve haver a presença do Estado. Mas eu quero qualificar essa presença e eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, o Estado, do nosso ponto de vista, ele não é apenas um orientador, um fomentador e um articulador, mas o Estado deve ter um elemento de empreendedor, não é? Pelo menos em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. A gente tem 3 exemplos, não é, de sistemas setoriais de inovação onde fomos mais bem-sucedidos, não é? Onde o nosso sistema setorial chegou a um ponto que aquilo que os economistas chamam de catching up, de amadurecimento. Não é? O primeiro deles, sem uma hierarquia de importância evidente, mas o primeiro deles é do agronegócio e da agricultura familiar com a Embrapa. O segundo é a cadeia de petróleo e gás com a Petrobras. E o terceiro é a indústria de aviação com a Embraer. Nesses 3 setores, que são setores estratégicos, setores setoriais, setores maduros do ponto de vista de inovação, a presença do Estado foi central, fundamental. Eu entendo que vai ser indispensável não apenas corrigir a rota recente de atuação desses 3 setores, porque tanto a Embrapa, quanto a Petrobras, quanto a Embraer estão com dificuldades em função dos problemas acontecidos nos últimos anos, não é? Mas também identificar novos setores onde essa trajetória de amadurecimento de sistemas setoriais com a presença do Estado possa ser implementada. Não é? Esther já menciona também com clareza que existem 2 setores industriais no mundo, não é? Que são os campeões em termos de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Em primeiro lugar, as tecnologias de informação e comunicação, e logo em seguida, a saúde humana, o complexo industrial da saúde. E a gente viu isso agora durante a pandemia de Covid. Eles são os setores mais dinâmicos em termos econômicos e, principalmente, em termos tecnológicos. Né? Bom, eu vou falar agora mais do meu pedaço, do complexo industrial da saúde. E para isso, eu vou me fixar em um caso, em um exemplo bem-sucedido de política de inovação para esse setor, que foi desenvolvido no Ministério da Saúde no segundo governo do presidente Lula e no primeiro da presidenta Dilma, que foi a Política de Desenvolvimento Produtivo, não é? O acrônimo é PDP. Ela foi imaginada, não é, essa política, para se buscar sinergia entre desenvolvimento industrial, tecnológico e produtivo local e ampliação do acesso à população a medicamentos, vacinas e equipamentos. Isso é, a juntar, não é, a articular uma demanda que pudesse ampliar o acesso, não é, e isto ser sinérgico com, digamos, o desenvolvimento tecnológico e produtivo da indústria local, da indústria brasileira. Né? Além disso, ela foi também imaginada, essa política, para promover uma melhor alocação de recursos na compra desses produtos. O próprio Ministério, entre 2008 e 2016, fez uma contabilidade que a política gerou uma economia de cerca de 4,5 bilhões de reais na aquisição de produtos, né? E propiciou, em muitos casos, a capacitação tecnológica de empresas farmacêuticas privadas e de laboratórios públicos, que nós temos um conjunto de laboratórios farmacêuticos públicos no Brasil. Né? O mecanismo básico que essa política fez foi o estímulo à formação de acordos nos quais, não é, uma empresa privada e um laboratório público, laboratório farmacêutico público, se comprometia a entregar em prazo especificado ao Ministério da Saúde um produto identificado pelo Ministério como estratégico para a política de saúde pública. Não é?
no acordo, nessas parcerias, tinha sempre o compromisso de preços cadentes ao longo do processo de transferência de tecnologia da empresa privada ao laboratório público e do processo de produção industrial. Em contrapartida disso, o Ministério da Saúde, o SUS, não é, concederia uma exclusividade de mercado de 5 a 10 anos. A maior parte das vezes, 5 anos, podendo chegar a 10 anos em produtos mais complexos, principalmente produtos farmacêuticos que são desenvolvidos por rota biológica e não por rota química. Até o final de 2017, o Ministério estava comprando cerca de 20 medicamentos e vacinas envolvidos nesses acordos, nessa política de desenvolvimento produtivo. Pois bem, a partir de 2017, essa política foi sendo paulatinamente desconstruída, né? Chegando hoje a ter desaparecido completamente. A política tinha um colegiado interministerial que a gerenciava e que foi extinto em dezembro de 2017 no governo Temer. E em 2019, o governo Bolsonaro extinguiu o próprio departamento no Ministério da Saúde responsável pela gestão dessa política, que era o Departamento do Complexo Industrial e da Inovação em Saúde. Quer dizer, como ferramenta do Sistema Único, políticas dessa natureza necessitam uma forte articulação com órgãos governamentais, cujas missões têm um envolvimento com ela. Os mais importantes são o INPI, a Anvisa, o BNDES, a FINEP e a Embrapi, que é a mais nova de todas. Quer dizer, no sentido seguinte, para o INPI, foi importante dar prioridade a exame de patentes envolvendo os produtos essenciais candidatos a ser objeto desses acordos. Para a Anvisa, foi necessário que sejam priorizados o exame e a concessão de registros sanitários para esses produtos que são também motivo desse acordo. O BNDES é relevante em mais de uma dimensão, tanto na vertente de fomento tecnológico, muitas vezes empresas privadas precisam tomar empréstimos do BNDES para, digamos, se capacitar a entrar num acordo desse tipo, quanto na formulação da política industrial como um todo, que o BNDES teve uma participação extremamente importante. A FINEP foi relevante pelo papel de fomento tecnológico e a Embrapi, ela não participou da política, que eu acho que ela nem existia no início, mas, como, digamos, uma recomendação, é importante que ela venha a participar, fortalecendo a sua presença no complexo industrial da saúde, onde ela não digamos, tão presente quanto o potencial desse setor e a relevância dele exigiriam. Eu tomei essa PDP como exemplo, porque eu entendo que essa política pôs em prática um mecanismo no qual estavam presentes todos os elementos que eu enunciei no início da minha fala. Ela foi orientada por uma missão, que foi a de associar desenvolvimento tecnológico e produtivo à prioridade de saúde pública, através da ampliação de acesso a produtos industriais de saúde, além de promover a articulação de diversas instituições e agências em sua operação. Haverá certamente outros exemplos de programas e políticas a serem desenvolvidos segundo esses princípios gerais. A rigor, nessa política ficou faltando um componente importante. As tecnologias envolvidas na operação, nessas parcerias, foram tecnologias maduras, envolvendo produtos já sem proteção patentária. Isso deixou de fora da política boa parte daquilo que a gente chama de massa crítica e capacidade instalada de pesquisa em universidades e institutos. Eu entendo que uma retomada de algo parecido com essa política, no campo do complexo industrial, deve superar essa lacuna. Quer dizer, da mesma forma, muitos estudos mostram que a capacidade de absorção tecnológica por parte de vários laboratórios públicos é baixa, e isso é uma outra questão a ser enfrentada numa retomada. Finalmente, eu quero mencionar um elemento da geopolítica atual, o Ster também mencionou isso, que deve ser valorizado na nossa política de ciência, tecnologia e inovação, e não apenas na saúde. Quer dizer, nós temos a emergência de novas potências globais, China, Rússia e, muito provavelmente, a Índia. Nós temos a pandemia de Covid e temos a guerra na Europa. Isso tudo sugere um enfraquecimento importante, da utopia da globalização econômica e financeira com as suas cadeias produtivas globais, harmônicas e complementares.
Essa era a utopia da globalização. Isso hoje já praticamente não existe. E, pelo andar da carruagem, essas fraturas nessas cadeias globais, nessa relação harmônica, não é? A China, a fábrica do mundo, a Índia, a farmácia do mundo, o Brasil, a fazenda do mundo, essas classificações tendem a não representar mais a situação que a gente tende a viver, digamos assim. Eu acho que se isso, por um lado, é um desafio, não é? É uma ameaça a economias periféricas como a nossa, isso pode também significar uma oportunidade de internalização, não é? De novos processos de produtos de base tecnológica, que vai exigir levar a política de ciência, tecnologia e inovação a um novo patamar, sempre com estabilidade, orientada por missão, com participação importante do Estado e com a participação harmônica entre oferta, demanda e instituições articuladoras. Isso é o que eu teria a dizer e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Muito obrigado, Reinaldo. Acho que as 3 apresentações de vocês se complementam muito bem e deixam evidente a importância de a gente dotar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de novas bases de financiamento, de reestruturação, de recomposição do Fundo Nacional, né? E, sobretudo, a necessidade de a gente ampliar e transformar a ação do Estado para fazer da ciência e tecnologia eixos norteadores e aglutinadores desse projeto de desenvolvimento, né? E aí, para isso, a gente vai precisar refazer uma parte do caminho que já tinha sido percorrido, né, para voltar ao ponto onde a gente estava, e dar saltos em direção a novos elementos que ultrapassem as restrições que estão postas e aproveitem as possibilidades, as oportunidades, como exemplificou o Reinaldo. Infelizmente, a gente não tem mais tempo de debater. Eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que está aqui no bate-papo fazendo comentários, viu, Esther, Reinaldo e Sérgio? Tem muita gente aqui dando os parabéns para vocês e agradecendo pelas apresentações. Quero também deixar um abraço para o Newton Lima, para o Sérgio Rosa, que estão acompanhando a gente aqui, também estão escrevendo no bate-papo. E, mais uma vez, deixar o convite para que vocês baixem o caderno aí de Ciência, Tecnologia e Inovação para a transformação e para a reconstrução do Brasil. Então, como ficou muito evidente aqui nas 3 apresentações, a gente tem um ponto de partida bastante sólido, bastante consistente para pensar o papel central aí da ciência, da tecnologia e da inovação na construção desse projeto de uma estrutura social mais inclusiva, de uma estrutura produtiva mais inovadora, de uma estrutura ambiental que tenha a sua integridade respeitada e que possa ser utilizada de maneira sustentável. Então, mais uma vez, eu agradeço, Esther, Reinaldo, Sérgio, e quero, por fim, deixar um agradecimento especial e o meu abraço fraterno para o nosso colega Luiz Antônio Elias, que tem conduzido o NAP de Ciência, Tecnologia e Inovação com um primor excepcional, e é um dos NAPs mais ativos e que tem, de fato, ajudado na formulação nas múltiplas dimensões em que a gente tem atuado no último período. Então, ele generosamente pediu para eu estar aqui com vocês no lugar dele, mas eu quero deixar meu abraço para o Elias e deixar o convite, mais uma vez, para que todos e todas que nos acompanham continuem seguindo aí o Pauta Brasil, que volta na próxima quarta-feira e depois na sexta, nesse mesmo horário das 17. Então, muito obrigado e até a próxima.